Atos capítulo 1, versículos 5 até 8, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Até aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Nós temos falado sobre essa terceira e bendita pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Temos falado uma série de mensagens sobre isso. E quando nós pensamos ou falamos no movimento ou de movimento do Espírito Santo, nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro extremo é rejeitar tudo. O segundo extremo é aceitar tudo. Então, querido, esteja fechado sim para aquilo que não vem de Deus, mas esteja aberto para aquilo que vem de Deus. Não esteja fechado para aquilo que vem de Deus, e não esteja aberto para aquilo que não vem de Deus. Domingo nós vimos que alguém pode ser cristão, mas ainda assim não ter sido batizado com o Espírito Santo. Por isso, a vida cristã é uma caminhada, e cabe a você e a mim estarmos abertos a tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Em primeiro lugar, nós percebemos que quando se fala em batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando de algo que acontece com a gente. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que essa experiência não é algo produzido pelo ser humano, mas é algo que acontece a homens, a mulheres, a jovens que já chegaram à fé. Nós ainda não vamos falar como isso acontece, isso nós vamos falar mais adiante. Nós simplesmente queremos dizer que isso é algo que acontece. Isso é algo que acontece conosco. Nós já vimos que é algo separado, que é algo distinto ao crer, à conversão. Pode haver um intervalo ou não. Às vezes é um intervalo curto, às vezes é um intervalo mais longo, mas não é algo automático. É algo separado. É algo distinto. O batismo com o Espírito Santo não acontece
como resultado daquilo que fazemos. Se você fizer isso, então vai acontecer. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que o Novo Testamento ensina. Nós não queremos seguir certas regras, nós não queremos achar que é algo automático após a conversão. Não tem nada disso. Faça isso e receba aquilo. Tem a ver com aquilo que nós lemos. Ele vos batizará com o Espírito Santo, se referindo a Jesus. É algo que é Ele quem faz. É algo que depende da soberania e do senhorio de Jesus Cristo. É uma ação dele, é algo dado. É um presente. Você começa a ler a respeito desse assunto e você vê que a Bíblia usa alguns termos, como por exemplo, que ele foi derramado, ou que as pessoas foram cheias, ou que ele caiu sobre eles. Então, queridos, é uma ação fora de nós, é algo dado, é o Senhor quem faz. Antes do Pentecostes, diz o texto que os irmãos estavam reunidos em oração, eles oraram por volta de uns 10 dias. Eu fico imaginando que no primeiro dia eles oraram e nada aconteceu, e no segundo dia eles oraram e nada aconteceu, e no terceiro dia a mesma coisa, até chegando para mais ou menos o 10º dia. O texto diz que veio, de repente, o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas. E você continua lendo o livro de Atos e você vê no capítulo 4 que os discípulos estavam orando e mais uma vez o Espírito desceu sobre eles e o lugar tremeu. Você continua lendo e chega no capítulo 8. Filipe prega lá aos samaritanos, eles se convertem, houve esse intervalo entre a conversão, mas a notícia chega até os apóstolos Pedro e João, e eles vão para falar com eles, e eles oram, impondo as mãos, e diz o texto que eles foram batizados com o Espírito Santo. No caso de Cornélio, a mesma coisa. Pedro estava pregando ali na casa daquele homem, e diz que enquanto Pedro falava, eles creram e eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso está no capítulo 10. Você continua lendo o livro de Atos, você chega no capítulo 19 e vê que Paulo foi orar por pessoas em Éfeso, e o grupo de 12 pessoas foi batizado com o Espírito Santo. Mas o ponto, irmãos, é que o batismo com o Espírito Santo é algo dado. Você não pode programar. Você só pode orar e esperar. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Ele é o doador, é Ele quem batiza, e Ele faz isso no seu modo e no seu tempo. Eu gosto de usar o exemplo daquele cego de Jericó. Se você já leu, diz que esse cego, ele estava assentado à beira do caminho. Ele ouviu que Jesus passaria por ali, ele não tinha garantia de que algo acontecesse, que ele seria curado, mas ele se colocou a caminho. Ele se colocou a caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não tinha garantia, mas ele sabia que Jesus ia passar. A mesma coisa nós podemos dizer a respeito dessa experiência e mais
a respeito dos avivamentos. Os avivamentos da história da igreja. A diferença entre o batismo com o Espírito Santo e avivamento é simplesmente o número de pessoas afetadas. O avivamento é quando um maior número de pessoas é batizado com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Enquanto que o batismo acontece uma pessoa. Então, queridos, pode acontecer com um grupo, com a igreja, com uma região. Como no Pentecostes aconteceu com 120 pessoas, na casa de Cornélio com a sua família, em Éfeso com 12 pessoas. Mas não há nada que seja tão claro sobre os avivamentos do que o fato de que é algo que nós não podemos produzir. Nós não podemos marcar uma data. Nós não podemos dizer noite de avivamento, culto de avivamento. Nós não devemos querer dar uma ajuda ao Espírito Santo, senão nós estragamos tudo. É errado marcar avivamento, forçar o ambiente, forçar a música, forçar a queda. Ou pensar, se eu cumprir essa condição e fizer isso, então o avivamento virá. Houve casos que foi feito isso e nada aconteceu. O avivamento não veio. Por quê? Porque é dom de Deus. É presente de Deus. Está inteiramente nas mãos do Senhor. Ele é Senhor soberano. Então, batismo é algo que nos acontece, que nos é dado, é a ação dele e não é resultado de algo que fazemos. Mas cabe a você e cabe a mim estarmos abertos. Esteja aberto. Esteja ansioso, esteja se colocando no caminho igual o cego de Jericó. Deseje, não fique fechado. Esteja aberto. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo é algo claro e inconfundível. É algo que pode ser reconhecido pela pessoa e pelos outros. Quem diz que todos que se tornam cristãos recebem o batismo com o Espírito Santo na conversão está dizendo que é como se fosse algo inconsciente. O novo nascimento, aquele operar do Espírito Santo nos trazendo a fé, isso sim é algo que acontece nas profundezas da nossa alma, e nenhum homem pode dizer o momento que isso aconteceu. Nós só sabemos dos efeitos quando isso acontece. Jesus falou com Nicodemos e ele diz: o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. É algo que acontece e que nós vemos os resultados. Mas quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, nós estamos lidando com algo diferente. É algo consciente, é algo experimental, é algo óbvio. Não só para quem experimenta, mas para aqueles que observam. Aí você pergunta, pastor, mas o batismo com o Espírito Santo não pode ser uma experiência mais silenciosa, mais discreta, mais moderada? Você sabia que às vezes a gente faz essa pergunta porque a gente tem medo. A gente tem medo daquilo que foge do nosso controle. A gente tem medo do incomum, a gente tem medo do sobrenatural. Então nós queremos diminuir esse lado da experiência, esse aspecto emocional, e nós queremos levar tudo para o comportamento, tudo para a moral. E nós dizemos assim, quando o Espírito Santo vem, existe uma mudança de comportamento? Existe sim. Mas quando nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo,
Nós estamos falando de algo consciente, que vai além da nossa capacidade de compreender, de colocar na nossa caixinha. Quando você lê lá em Atos capítulo 2, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Queridos, havia algo em comum, nunca havia sido feito antes. As pessoas que observavam aquilo ficavam admiradas, perplexas. Não foi algo quieto, não foi algo discreto, não foi algo contido, foi algo espetacular. Houve uma ebulição, uma alegria, um poder, um extravasamento. As pessoas perceberam algo. Os que olhavam diziam assim: que vem a ser isso? Que quer dizer isso? E você continua lendo em Atos, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, compartilhavam seus bens. É isso que acontece, irmãos, quando há um avivamento. Aí você chega em Atos capítulo 4, Pedro cheio do Espírito Santo. Você lembra que eles estavam diante das autoridades, diante do tribunal. Eles receberam essa capacitação, eles falaram com coragem, e aqueles homens ouvindo, olhando, eles falaram, diz o texto, quando os membros do conselho viram a coragem, ficaram admirados. E depois eles ameaçam os apóstolos: olha, não falem, não preguem mais nesse nome de Jesus, se vocês não quiserem ser presos. E eles então saindo, sendo liberados, diz o texto que eles se reúnem com os irmãos, eles começam a orar, e diz o texto que o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, não é algo contido, não é algo quieto, não é algo discreto. Isso não significa que não há valor na quietude. Há um momento de quietude também muito valioso. Mas quando isso acontece, nós estamos falando de algo que vai nos tirar dessa quietude. Atos capítulo 8, Pedro e João vão a Samaria, impõem as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E depois o texto diz que vendo, porém, Simão, o mago, que pelo fato de imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ele oferece dinheiro. E ele é repreendido pelos apóstolos. Mas você nota que é algo que é perceptível. Quando isso acontece, as pessoas percebem. Em Atos 9, na conversão de Paulo, a mesma coisa. Depois que ele é batizado, logo diz o texto que ele pregava na sinagoga, afirmando que Jesus é o Cristo. Em Atos 10, onde diz que caiu o Espírito Santo sobre todos ali que ouviu a palavra, diz: os fiéis se admiraram, porque também sobre os gentios, os não-judeus, foi derramado o Espírito Santo. E Pedro no capítulo 11 de Atos também diz: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O ponto é: deseje, espere, esteja aberto, mas saiba que quando isso acontecer, é algo óbvio, é algo claro. Quando uma pessoa é visitada, quando um grupo de pessoas é visitada, isso se torna tema de conversa, desperta curiosidade, exatamente como aconteceu lá no dia de Pentecostes. E eu trago aqui o testemunho de um dos pregadores
do século XVIII, que talvez você já ouviu falar, chamado John Wesley. E ele descreve a experiência que teve em Londres, no dia 24 de maio de 1738. E olha o que ele diz: cerca de 15 para as 9, enquanto líamos o prefácio do comentário de Lutero sobre Romanos, que descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, ele diz o seguinte: eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava só em Cristo para a salvação. Eu recebi a garantia de que Ele havia levado os meus pecados, me salvado da lei, do pecado e da morte. Ele teve uma experiência direta que lhe deu uma certeza que antes era apenas fruto de uma fé, de um conhecimento das promessas. Ele experimentou o seu coração estranhamente aquecido. Em 1º de janeiro de 1739, ele escreve no seu diário: enquanto estávamos orando de madrugada, com um grupo de pessoas em torno de 60, por volta das 3 da madrugada, enquanto continuávamos em oração, o poder de Deus veio sobre nós, de tal maneira que muitos gritavam de alegria exultante, muitos caíam no chão, assim que nos recuperamos, diz ele, um pouco da admiração e do assombro com a presença da sua majestade, nós rompemos em uma só voz dizendo: louvamos a ti, Deus, reconhecemos que és Senhor. Não é uma coisa que é fabricada por você, por mim, que podemos produzir, mas é algo que nós devemos estar abertos, nós devemos buscar, nós devemos nos colocar a caminho. E quando Ele decide nos conceder esse presente, nós sabemos que esse algo é algo que foge daquilo que a gente está acostumado. É algo que mexe, é algo óbvio, há algo que pode ser observado. Eles oravam com certa regularidade, mas foi nessa ocasião que aconteceu, né? Talvez tenham orado tantas outras vezes que nada aconteceu, porque primeiro as pessoas creem em Cristo, depois elas são seladas. O batismo com o Espírito Santo é reservado para aqueles que tendo crido em Cristo, se mantêm nessa caminhada próxima a Deus, e de repente esse benefício é concedido. É isso que é a beira do caminho. Você continuar caminhando próximo a Deus, continuar buscando a Deus, esperando que Ele, no seu momento, na sua hora, do seu jeito, Ele possa fazer isso. Em terceiro lugar, irmãos, há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Há quem ache que as duas coisas são idênticas, porque lá em Atos 2 diz que eles foram cheios. Nós já vimos que é o Espírito Santo que começa aquela obra, né, de salvação. Ele convence do pecado, ele gera fé salvadora, ele vai santificando por meio da verdade. É um processo, é uma caminhada, é no dia a dia, é silencioso. Esse processo vai andando, mas esse é um lado. Há um outro lado, e esse outro lado é esse algo súbito, que traz uma segurança, que traz uma certeza, que traz um testemunho interno de que nós somos filhos de Deus. E nós precisamos diferenciar essas duas coisas. O trabalho do Espírito Santo pode ser dividido entre aquele lado regular
do dia a dia, e aquele algo excepcional. O Espírito Santo faz a obra regular na igreja hoje. E a gente não deve desprezar a obra regular. É Ele que opera essa obra, mas também é Ele que opera esse algo incomum, esse algo excepcional. Ou dizendo de uma outra maneira, o Espírito Santo, no regular, Ele vai trabalhando por meios. Por exemplo, se nós temos a Bíblia, é porque o Espírito Santo nos concedeu, é a palavra inspirada. Ele nos deu a Bíblia, Ele nos deu a igreja. Ele usa o pregador, Ele ilumina a nossa mente, Ele nos dá compreensão, Ele clareia a Escritura para nós. Então o Espírito Santo, Ele usa meios nessa obra do dia a dia. Mas quando nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo, é algo que Ele opera direto. Em Efésios 5,18, quando Paulo está falando da santificação, dessa obra regular, ele fala: deixai-vos encher do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. É essa obra regular. Mas um homem pode estar nesse processo de ser cheio do Espírito Santo aos moldes de Efésios 5 e não ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele pertence a essa categoria do excepcional, do direto. E esse termo derramar, ele sugere algo súbito, algo forte. O Espírito veio sobre os 120 reunidos no cenáculo e eles foram encharcados do Espírito Santo. Quer um exemplo? Você pode estar caminhando numa garoa ou correndo, e vai demorar um pouco até você ficar encharcado, mas você vai ficar encharcado. Você pode trilhar esse caminho de buscar ser cheio do Espírito Santo. Mas quando nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando de uma chuva torrencial, que você fica encharcado em questão de segundos. Algo soberano. E o que é descrito em Atos é essa chuva torrencial. Pedro cita a profecia de Joel. Ele diz o que está sendo enfatizado por Joel: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, derramarei o meu espírito sobre servos e sobre as servas. O que ele está enfatizando é esse jorrar, é esse derramar. E essa é a diferença entre a obra do Espírito Santo. Você lê lá no Antigo Testamento, né? Eles foram salvos pelo mesmo Espírito Santo que convenceu, que trouxe a fé. Mas também o Espírito Santo visitava e capacitava pessoas nos momentos específicos para funções específicas. Ele veio ocasionalmente sobre um, sobre outro. Havia revelação, havia poder. Mas Joel está dizendo que no Novo Testamento ia chegar um momento em que não apenas uma variedade de pessoas receberia isso, jovens, velhos, servos, servas, mas que seria em grande quantidade, seria algo avassalador. Não é algo que acontece apenas a certas pessoas capazes, intelectuais, pode chegar a qualquer pessoa, pode ser as mais humildes. Nesse poder nós somos levados a nos gloriar nas tribulações. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 5, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é esse jorrar
Todo cristão sabe algo a respeito desse amor de Deus, mas há uma diferença entre você conhecer o amor de Deus de maneira geral e você ser encharcado por esse amor. Você experimentar um derramar do Espírito Santo abundantemente no coração, que te deixa inequivocamente certo de que você é amado. Ou pense na palavra cheios em Atos 2. Não é só que o Espírito estava neles, mas havia, queridos, um transbordar, havia um encharcar. Nós não estamos lidando com algo normal, mas sim com algo incomum. Quando você lê Romanos 8,16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E no verso 15 diz: pois não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Esse verbo clamar Abba Pai é forte. Ele significa uma ave que tem um barulho, um ruído intenso, esse clamar. Não apenas nós acreditamos que Deus é o nosso Pai, mas é algo que transborda de dentro. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso espírito vinha clamando, mas Paulo diz: o Espírito Santo agora, ele confirma que nós somos filhos de Deus com o nosso espírito. Em nosso espírito há um testemunho. O Espírito Santo presta esse testemunho com ele, junto a ele, sobre ele. Não é um trabalho lento da santificação, não é um trabalho regular, é um trabalho excepcional. Tem um pastor que, falando sobre esse tema, pastor de antigamente chamado John Owen, falando sobre Romanos 5,2, dizendo do júbilo no meio da tribulação, ele escreve o seguinte: por meio do consolo dessa certeza, ele, o Espírito Santo, imediatamente opera na alma e na mente dos homens, conduzindo ao estado de júbilo espiritual, enchendo-os com exultação e alegria. E isso não surge da nossa reflexão sobre o amor de Deus, mas dá ocasião para isso. Quando Ele derrama o amor de Deus em nossos corações, nos enche de alegria, mediante a sua atuação e operação imediatas, há uma consequência, nos leva a considerar o amor de Deus, de onde alegria e regozijo fluem. O Espírito opera quando e onde deseja. Ele destila secretamente na alma esse amor, prevalecendo contra todos os nossos medos, as nossas tristezas, enchendo de alegria, de exultação, e às vezes levando a coisas que a gente não consegue descrever. E um outro servo do Senhor, ele diz: há uma luz que vem e domina a alma de um homem, e assegura-lhe que Deus é dele e ele é de Deus, que o Senhor o ama desde sempre. É uma luz superior à luz da fé comum. Ele está dizendo: não é o comum, não é o habitual. A fé comum é a ação do Espírito Santo também, mas isso aqui é algo superior. E ele conclui dizendo: este é o próximo passo para o céu. Não há algo mais. Você não pode ter mais nada até chegar lá. É a experiência mais elevada que antecede o céu.
mais sublime. Você não pode esperar mais nada do que isso, até que você esteja no próprio céu. Ou seja, é uma visitação do Espírito Santo, daqueles que creem e que esperam, onde aquele que recebe, ele não sabe explicar, mas a sua fé é ampliada, a sua certeza é fortalecida, a sua garantia de ser filho de Deus é levada a um nível fora do comum. Queridos, eu estou concluindo. Não reduza tudo ao ordinário, ao comum. Eu sei que você já viveu, e eu também já vivi, muitas coisas preciosas do nosso dia a dia de cristãos. E a gente deve continuar vivendo até Jesus voltar. Mas não reduza tudo ao comum. Esteja aberto. Porque isso aqui não é ordinário, isso aqui é extraordinário. É estar no portão do céu. Apenas uma coisa mais do que isso, que é o próprio céu. E o meu desejo é que você possa desejar isso. O meu desejo é que você, nas suas orações, você possa se colocar a caminho e dizer: Senhor, eu quero. Visita-me. Batiza-me com o Espírito Santo. Eu quero mais de Ti. Eu quero experimentar algo mais da Tua presença. Queira, deseje, busque, espere. Amém?